Para celebrar os 130 anos do Flamengo, vamos fazer uma série de vídeos com os principais acontecimentos da fundação e da história do clube. Hoje, vamos falar do sétimo remador e do naufrágio da Firuza. Antes, fortaleça o nosso trabalho, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like também. Se quiser e puder, claro, se torne membro, deixe uma gorjeta aí através do botão valeu, hype o vídeo caso apareça essa opção para você e compartilhe aqui para poder aumentar o alcance do nosso conteúdo, importante conteúdo. O sonho de criar um grupo de regatas no bairro do Flamengo partiu de José Agostinho Pereira da Cunha, ganhando o coro de Mário Spínola, Nestor de Barros e outros que vamos falar mais à frente. O plano de criar o grupo começou no segundo semestre de 1895. Claro que, para isso, precisaria de um barco. Encontraram a Firuza, um barco de passeio a 5 remos usado ao valor de 60 mil réis, que seria dividido entre os sócios. O barco precisaria passar por uma reforma e foi Júlio Furtado quem indicou um armador em Mariangu, subúrbio do Rio, nas áreas entre Penha, Olaria e Ramos, às margens da Baía de Guanabara. Dias depois, no dia 6 de outubro de 1895, dia da festa da Penha, José Agostinho Pereira da Cunha, José Félix da Cunha Menezes, Felisberto Lapor, Mário Spínola, Maurício Rodrigues Pereira, Nestor de Barros e Joaquim Leovigildo dos Santos Bahia, o baiano, rumaram para a Zona Norte buscar a baleeira e pagar pelo conserto, que custou 250 mil réis. Através de um bonde, levar o barco até a Ponta do Caju, a ideia era voltar pelo mar até a Praia do Flamengo, em frente ao número 22. Como ventava, a Firuza tinha vela, não houve necessidade de usar remo inicialmente. No mar, a baleeira foi se afastando da costa e ganhando distância da terra firme. De longe, via-se a Igreja da Penha, adornada para a festa. Com meia hora de navegação, não se via mais a Praia do Caju. As embarcações cheias de gente ficaram pequenas aos olhos dos nossos remadores. O tempo mudava e ventava mais forte. A Firuza deslizava depressa e um temporal se avizinhava. Nestor lembrou de um português que estava em outra embarcação e havia aconselhado a volta dos meninos por conta do temporal. Ele fora ignorado pelos tripulantes. O mastro quebrou ao meio, as velas rolaram, Nestor tentou segurar uma delas para que não caísse no mar. Um pedaço do mastro arrastou tudo na queda. Como a carlinga, entalhe onde se apoia o mastro, havia quebrado, a água começou a entrar na embarcação. Nestor gritou, agora aos remos. 2 remos começaram a ganhar movimento. O desespero tomou conta. Com o barco naufragando, os tripulantes gritavam em direção às embarcações que seguiam para a Ponta do Caju. Sem sucesso, a distância era muito grande, ninguém os ouvia. Joaquim Bahia pulou no mar e disse que nadaria até a praia para buscar ajuda. Com a Firuza prestes a virar, os demais mergulharam. Em seguida, a baleeira submergiu e sumiu dos olhos dos desesperados remadores. Tempos depois, com a tarde caindo e o céu escurecendo, a esperança. Mário Spínola gritou, estamos salvos, encontramos uma pedra. Na verdade, era a Firuza, de cabeça para baixo. Os jovens agarraram-se ao casco e ficaram à espera de uma ajuda que pouco acreditavam que chegaria diante daquele mar revolto. Quase 4 horas depois, já pensando que havia acontecido o pior com o baiano, surgiu a lancha Leal, tripulada por Bento Tomás dos Santos, José Matos e Reinaldo Monteiro Borges, que voltava da festa da Penha para salvar os 6 jovens remadores. Enquanto isso, Baiano, que fazia serviço militar na Marinha, daí sua destreza para o nado, após nadar cerca de 2.000 metros, chegou às proximidades da ilha do Bom Jesus. Tomou um bote e chegou à praia do Retiro Saudoso. Lá, pediu ajuda aos seus amigos que estavam no mar. Uma baleeira seguiu em busca dos jovens que já haviam sido salvos pela Leal. Joaquim foi para casa achando que eles haviam morrido. Os amigos pensavam o mesmo dele. O encontro só se deu no dia seguinte, no casarão do 22 da Praia do Flamengo. A Firuza foi novamente reformada e ficou amarrada atrás do casarão. Atrás da fundação oficial, a baleeira foi furtada em uma madrugada. O naufrágio
ocorrido 42 dias antes da fundação oficial do Flamengo, em 17 de novembro, serviu, como os rapazes definiram, para sacudi-los e lhes deu mais força para que, no mês seguinte, o grupo de regatas passasse a existir. Para a história, o devido reconhecimento ao sétimo remador, o baiano, que acabou não participando da fundação oficial do Flamengo em 17 de novembro, e aos tripulantes da lancha Leal, que salvou os nossos fundadores da fatalidade, que levaria ao mar a semente intocável do nosso nascimento e o cruel engenho do nosso abortamento. E viveríamos, sabe-se lá como, um eterno desgosto profundo. Em 1895, o Brasil vivia sob a República Velha. O Rio era a capital federal e recebia um grande fluxo migratório de ex-escravizados e imigrantes europeus. Vale lembrar que a abolição havia ocorrido em 1888. Havia uma dualidade na sociedade. A elite recebia forte influência europeia e de ideais da Belle Époque francesa, frequentando locais luxuosos como a Confeitaria Colombo, que também teria ligações com o Flamengo posteriormente. As camadas populares tinham ocupação nos cortiços e nos morros. Nos salões populares, a música dava o tom com o tango brasileiro, a polca, o lundu e o choro. As raízes afro-brasileiras irradiavam em bairros como a Pequena África, na região da Cidade Nova. Aqui, uma complexa combinação, a cultura oficial festiva e cortesã e uma cultura popular vibrante em transformação. Machado de Assis, que atuava na imprensa e na literatura, tinha um papel fundamental ao documentar em suas crônicas e romances a hipocrisia da sociedade carioca. O saneamento era um problema grave, o que fazia com que o Rio fosse quase insalubre de viver na época. As doenças epidêmicas eram um problema e a infraestrutura urbana ainda estava se consolidando. No esporte, o remo era o mais popular e socialmente aceitável. Era sucesso entre a elite e a classe média. O futebol ainda engatinhava e estava longe do prestígio que atingiria nos anos vindouros. Era nesse contexto que Nestor de Barros, José Agostinho Pereira da Cunha e Mário Spínola pensavam em criar um grupo de regatas no Flamengo. O socavão do Casarão do 22, local que Nestor alugava um quarto, já era planejado para ser o barracão para os barcos. A ideia surgiu enquanto viam a Ensele, baleeira de CGMs do Botafogo, aproximar-se da praia e chamar a atenção das moças. Mas, além disso, havia um encanto com um barco que dançava ao sabor das ondas, como disse Mário Filho. José Agostinho adorava a embarcação. Os três praticamente viram o Botafogo nascer um ano antes, em 1894, e também viram surgir os grupos de regatas nas praias de Gragoatá e Icaraí no início de 1895, do outro lado da Baía de Guanabara. Logo, a Praia do Flamengo precisava de seu grupo de remo. Durante a semana que antecedia o 17 de novembro, Nestor de Barros trabalhou fortemente na divulgação. Junto com José Agostinho e Mário Spínola, se encontrou no Parque Fluminense com Napoleão de Oliveira, Francisco Lucicolás, Felisberto Laport, José Maria Leitão da Cunha, Carlos Sardinha, Eduardo Sardinha, Desidério Guimarães, Jorge Leuciger, Emídio Pereira e José Félix. O recado era certo. Olha, domingo não falte. No domingo, dia 17 de novembro, Nestor de Barros já havia deixado tudo preparado. Comprou livro de atas, livro de presenças, ainda houve a ideia de fazer um ofício para cada associado do grupo. Às 15 horas, os futuros fundadores do grupo iam chegando e assinando o livro de presença no socavão do Casarão do 22, local onde Nestor morava e que ele vinha negociando com seu Vieira, proprietário, para ser a sede dos barcos. Napoleão de Oliveira chegou a falar: "O começo do Flamengo é pobre. Quem sabe, talvez algum dia, o Flamengo deixe de ser um grupo de regatas, transformando-se em um clube, um grande clube. Tudo é possível." Mal sabia ele no que se transformaria o Flamengo. De frente a Cira, o novo barco comprado, sentavam-se de um lado Nestor de Barros, Mário Spínola, José Agostinho Pereira da Cunha, Napoleão de Oliveira, Lucicolás, José Maria Leitão e Carlos Sardinha. Do outro, Eduardo Sardinha, Desidério Guimarães, Jorge Leuciger, Felisberto Laport, Emídio Pereira e José Félix da Cunha. Quando a cerimônia estava prestes a começar, Mário Spínola avistou Domingos Marques de Azevedo, um guarda-marinha que seria promovido a oficial como segundo-tenente 11 dias depois da fundação do Flamengo. Ao entrar no socavão, reconheceu outros amigos e topou entrar para o grupo. Nestor começou a assembleia, leu o livro de presenças e fez
a primeira deliberação da história do clube, que a data de fundação do grupo fosse no dia 15 de novembro, por ser feriado e ser uma data ligada à história do Brasil, aprovado por unanimidade. Em seguida, foi escolhida a diretoria. Por sugestão de Mário Spínola, Domingos Marques de Azevedo foi eleito o primeiro presidente do Flamengo por aclamação, com Lúcio Colás como vice, Nestor de Barros como secretário e Felisberto Laport como tesoureiro. Ainda, na mesma reunião, foram definidas as cores do Flamengo, o azul do céu e do mar e o dourado das riquezas do Brasil. Abre aspas. Está fundado o Grupo de Regatas do Flamengo, decretou Nestor de Barros. Assinam a ata de fundação do Flamengo Carlos Sardinha, Eduardo Sardinha, José Maria Leitão da Cunha, Jorge Leuciger, Felisberto Cardoso Laport, Mário Spínola, Francisco Lucim Colás, Domingos Marques de Azevedo, Nestor de Barros, José Agostinho Pereira da Cunha, José Félix da Cunha Menezes, Napoleão Coelho de Oliveira, Desidério Guimarães, Emílio José Barbosa, Augusto Lopes da Silveira, José Augusto Chaurel, João de Almeida Lustosa e Maurício Rodrigues Pereira. Os 4 últimos não estavam na reunião, mas assinaram a ata de fundação. Nos dias seguintes, no Café Lamas, ainda localizado no Largo do Machado, sob as canetas de Nestor de Barros, José Agostinho, Mário Spínola, Zé Félix, Lúcio Colás, Felisberto Laport e Napoleão Oliveira, passou a escrever o primeiro estatuto do grupo. Também se definiu a bandeira. O diálogo teria acontecido assim, segundo Mário Filho. A bandeira deve ter azul, disse José Agostinho, azul celeste, cor da Guanabara. E deve ter ouro. Mário Spínola viu uma bandeira azul e ouro. Eu gosto da cor do ouro. José Félix também gostava do ouro. E umas âncoras, hein? Não ficariam mal umas âncoras. Felisberto Laport sorriu, pensando em 2 âncoras entrelaçadas. E ali mesmo se decidiu que a bandeira do Flamengo seria da cor azul celeste e ouro em listras largas, tendo os cantos pretos com 2 âncoras vermelhas. Este estatuto depois foi entregue ao clube em 1939 por José Agostinho. Datas e dados históricos importantes. A estreia do Flamengo em competições foi no dia 15 de dezembro de 1895 em Niterói. O clube utilizou um uniforme alternativo, ficou em terceiro, último lugar. Noticiou assim o Esporte, um jornal da época. Rio de Janeiro, sábado 14 de dezembro de 1895, cidade do Rio, Esporte. Fundou-se nesta capital um novo clube de regatas sob o título de Clube de Regatas Flamengo. A diretoria eleita e a Assembleia Geral dos Sócios compõe-se dos senhores Domingos José Marques, presidente, Francisco Colás, vice-presidente, Felisberto Laport, tesoureiro e Nestor de Barros, secretário. A sede do clube é na Praia do Flamengo 22. O novo clube toma parte na regata que o Clube Gragoatá realiza amanhã em Niterói. Tempos depois, os fundadores incluíram uma cláusula pétrea ao estatuto. As embarcações só podiam ter nomes indígenas e não mais nomes gregos como Firuza e Cira. Elisa, conhecida como Lili, esposa de Augusto Lopes da Silveira, foi quem confeccionou a primeira bandeira que o Flamengo hasteou em competições. A primeira medalha aconteceu em 15 de novembro de 1896, em Paquetá. O Flamengo ficou em segundo lugar e ganhou a medalha de bronze. A canoa usada foi a Ceci, com Maurício Rodrigues, Mário Spínola, Nestor de Barros, Felisberto Laport e José Augusto Chaurel. Na Assembleia de 23 de novembro de 1896, a que reelegeu Domingos Marques de Azevedo como presidente, o clube aprovou a troca das cores azul e amarelo pelo vermelho e preto. A sugestão foi de Nestor de Barros. Algumas publicações apontam também que Elisa, a esposa de Augusto Lopes da Silveira e quem confeccionou a primeira bandeira do clube, foi quem também sugeriu a troca das cores para o rubro-negro. Em 1900, na regata do 4º centenário do descobrimento do Brasil, o Flamengo, com a Timbira, conquistou o seu primeiro troféu, o Tropon. Os heróis rubro-negros foram Pedro Pinto Lima, Álvaro da Costa, Álvaro Tourinho, Edmundo Furtado e Jordano Laport. Em 1901, pela primeira vez na história, o Flamengo competiu com as iniciais bordadas no peito do manto sagrado. A guarnição utilizada foi a Ipiranga e os remadores foram Curvelo Júnior, Álvaro da Costa, Rubens Leitão, Franklin Pacheco, Alfredo Cardoso, Francisco Araújo, José Marinho e Maris Pinto. Em 1902, por sugestão do poeta Mário Pederneiras, o Flamengo fez uma alteração no estatuto e deixou de ser grupo para ser Clube de Regatas do Flamengo.
Você sabia que o Flamengo tem 4 hinos? Isso mesmo, vamos explicar essa história aqui. O primeiro registro é de 1916, quem noticiou foi a Gazeta de Notícias em 12 de outubro. Música de Francisco de Paula Bastos e letra do poeta Mário Ora. O nome, Hino do Flamengo, com Y e M mesmo. Acabou se perdendo no tempo e ele nunca foi acolhido aí pela instituição nem caiu na boca do povão. O segundo registro é de 1918, um hino do Clube de Regatas do Flamengo, de Humberto Malaguti de Souza. Foi divulgado por O País em 25 de dezembro. Ainda em 1918, Paulo Magalhães compõe aquele que é conhecido e registrado no Estatuto como o Hino do Flamengo. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. Em 1920, o Flamengo foi campeão pela primeira vez de terra e mar na mesma temporada. Porém, quando faz alusão a isso no hino, em 1918, Paulo Magalhães se referia ao fato do clube já ser consagrado nos 2 âmbitos. O hino rubro-negro, assim registrado em seu estatuto, foi aprovado em Assembleia Geral do clube em 21 de abril de 1921. Paulo Magalhães era sócio do Flamengo e foi atleta também em modalidades distintas do clube, como basquete, hóquei, e chegou a disputar 4 jogos no time profissional de futebol entre os anos de 1918 e 1919. Formado em Direito, mas sem exercer a profissão, foi fazer sucesso escrevendo peças de teatro e virou um reconhecido autor de comédias. Segundo o pesquisador e escritor Paulo Tinoco, o hino rubro-negro só foi registrado em disco em 1937 pelo cantor Castro Barbosa, acompanhado pela orquestra RCA Victor. No segundo semestre de 1943, para ser a atração do programa Trem da Alegria, Lamartine Babo, que dividia a apresentação com Heber de Boscoli e Yara Salles, criou hinos para todos os clubes participantes do Campeonato Carioca daquele ano. O hino do Flamengo foi apresentado ao público em janeiro de 1944. Com o sucesso da canção, ganhou sua primeira gravação em disco ainda em dezembro pelo grupo 4 Ases e 1 Coringa, sob o nome Sempre Flamengo, e lançado em janeiro de 1945. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Em 1950, com a Copa do Mundo no Brasil, um box com 6 discos, uma música por cada lado, foi lançado com os hinos dos clubes do Carioca de 43 e o hino do Flamengo ganhou uma nova regravação feita pelo grupo Trio Melodia, nomeado como Marcha do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. No boxe ainda foi incluído o hino do Scratch brasileiro e a Marcha do Olaria, não participante do campeonato de 43, também composição de Lamartine Babo, incluída para preencher espaço. Em 1956, nova regravação, feita pelo cantor Gilberto Alves, é que foi grafado como hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Curiosidade interessante é que a frase de abertura do hino composto por Lamartine Babo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, foi criada por Júlio Silva, ele foi atleta e dirigente do clube. Além disso, ele tem uma importância ímpar para a cultura do Carnaval do Rio, criando o Bloco do Eu Sozinho em 1919, que desfilou em 53 carnavais com a sua famosa camisa listrada, calça de cetim e estandarte, que às vezes ganhava uma flâmula do rubro-negro. Em 1970, ele foi enredo da Banda de Ipanema e em 22 também foi lembrado no enredo da Viradouro, de Niterói. Como dizia Mário Filho, todo grande clube tem que ter legenda. No caso do Flamengo, falava que a frase "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo" era um slogan que foi oficialmente adotado pela instituição em seu Estatuto de 1935. No Estatuto de 1980, ainda passou a obrigar que todo papel de expediente do clube contivesse a impressão da frase algo, afirmado no Estatuto de 92 e que é feito até hoje. A canção de Lamartine Babo foi incluída no Estatuto do Flamengo pela primeira vez em 1992 como Marcha do Flamengo e está lá até hoje.
Bom, em 1911 o Flamengo já era respeitado e conhecido clube de remo e não tinha futebol. Um dos seus sócios e remador, Alberto Borghetti, jogava futebol pelo Fluminense. Às vésperas da partida do tricolor com o Rio Cricket, que entrariam em campo no dia 10 de setembro, o Grand Committee, não havia técnico na época, se reuniu e resolveu tirar Borghetti da equipe que ia a campo. Ernesto Paranhos, zagueiro do segundo time, foi o escolhido para o seu lugar. Sem Borghetti, o Fluminense venceu o jogo por 5-0. Gols de Gustavo de Carvalho, Oswaldo Gomes, Galo, James Calvert e Ernesto Paranhos. Para ser campeão, bastava vencer o América no jogo seguinte. Todos esperavam, óbvio, a volta do capitão, mas o Grand Comité manteve a mesma equipe. Em seguida, Borghetti se reuniu com outros jogadores na Pensão Almeida, na Rua do Catete, onde moravam Píndaro de Carvalho e Amarante. No encontro, eles aprovaram que deixariam o Fluminense logo após a conquista do Campeonato Carioca. A sugestão foi de Amarante. Agora, para onde iriam? Borghetti chegou a pensar no Botafogo, mas ele já tinha um time. O Paysandu também foi cogitado, mas descartado por ter uma equipe fraca e também por ser um clube de ingleses. Eles diziam, já justificavam que iam se sentir deslocados. Aí, o capitão teve a ideia. Abre aspas. Vamos para o Flamengo, formar a seção de futebol do Flamengo. Com o aceite dos companheiros, Borghetti foi conversar com Souza Mendes, diretor de regatas do Rubro Negro, que recebeu a ideia sem entusiasmo. Em seguida, ele conversou com Virgílio Leite, que era presidente do clube e que fundou o Fluminense em 1902, Edmundo Furtado, vice-presidente geral, e Pimenta de Melo. Com reservas, eles falaram da possibilidade de repente vamos fazer uma experiência e tal. No dia 1º de outubro, o Fluminense bateu o América por 2-0 com gols de Galo e Ernesto Paranhos. Eles foram campeões invictos. Em seguida, o clube deu um baile para comemorar a conquista num super hotel luxuoso. Enquanto isso, o Borghetti e os demais jogadores estavam lá no Café Lamas redigindo o pedido de dispensa do Fluminense. Alberto entregou o envelope a um mensageiro para que ele levasse ao endereço do seu antigo clube e disse aos companheiros, abre aspas, agora já não somos Fluminense, somos Flamengo. A diretoria tricolor, que tinha Luiz Borghetti, tio de Alberto, como tesoureiro, aprovou por 4-3 a dispensa dos sócios. Alberto Borghetti, Baena, Píndaro, Nery, Amarante, Galo, Orlando Matos, Gustavo de Carvalho e Lawrence Andrews. Enquanto isso, no Flamengo aconteciam fatos importantes, tá? No dia 8 de novembro, Edmundo de Azurém Furtado foi eleito presidente. Sua posse foi no dia 15 e já no dia 25 ele nomeou uma comissão formada por Virgílio Leite, José Martins de Souza e Joaquim Magalhães para estudar a possibilidade do clube adotar o futebol como esporte em seu estatuto. No dia 24 de dezembro de 1911, em Assembleia Extraordinária, conduzida pelo novo presidente Edmundo de Azurém Furtado, o Flamengo aprovou a criação do Departamento de Esportes Terrestres. 40 dos 60 sócios do clube compareceram à reunião, considerado recorde na época. Após a reunião, Virgílio Leite foi conversar com o Borghetti. Avisou que a criação do futebol fora aprovada, mas sob duas condições: que o Flamengo entrasse na primeira divisão do Campeonato Carioca de 1912 e que não utilizasse a camisa do Remo, pois havia resistência lá dos atletas. Borghetti não via problema, pois a Liga Metropolitana não previa, em suas regras para a admissão da primeira divisão o caso do Flamengo, em que eles tinham sido campeões, pelo Fluminense, já tinham passado por uma grande eliminatória e já se provaram capazes, então eles não necessitariam de passar por uma segunda divisão. Junto à solicitação de Borghetti, o Fluminense também protocolou na Liga um pedido para a filiação do mais querido na primeira divisão do Carioca. Mário Polo, dirigente do Fluminense, foi quem avisou através de uma carta. Nela, diziam não ver problema nenhum na entrada de uma nova equipe no Campeonato Carioca e que o futebol do Flamengo era uma compensação a todos os atletas pela maneira que se deu a saída deles do Fluminense. A questão da camisa foi resolvida em conversa entre Borghetti e Pullen. O diálogo, segundo Mário Filho, se deu assim: Edgar Pullen, eu tenho uma ideia, a camisa do time poderia ser de quadrados vermelhos e pretos. Assim, a gente evitaria as listas verticais ou horizontais. Alberto Borghetti pediu explicações. Quadrados? Como? Edgar Pullen disse, você não conhece um tabuleiro de xadrez com quadrados grandes? Borghetti concordou e Pullen arrematou. Eu vou mandar fazer as camisas. As chuteiras, as meias e os calções ficarão por conta de vocês. Píndaro, que estava presente acompanhando esse diálogo, soltou ali. Eu acho que vai ficar feia.
No dia 12 de janeiro de 1912, o Jornal do Comércio noticiou, abre aspas aqui a publicação: o Flamengo tem um time de futebol e já havia oficiado a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos do seu desejo de disputar o campeonato. Fecha aspas. A reportagem também detalhava como seria o manto sagrado, quadrados alternados em preto e vermelho. Dias depois, os uniformes chegariam da Inglaterra. O resto é história. A importância de Alberto Borghetti para a história do clube está no mesmo nível dos nossos fundadores. Ele é o pai do futebol do Flamengo. Vamos contar um pouco da sua história e dos seus feitos no mais querido e também para o desporto nacional. Alberto Borghetti nasceu em 3 de dezembro de 1892, no Rio de Janeiro, filho de José de Siqueira Álvares Borghetti e de Dona Fani Maria. Foi criado no bairro do Catete. Com grande aptidão para o esporte, desde criança, os primeiros registros datam de 30 de agosto de 1905, quando tinha 13 anos, jogando como atacante do Rio Futebol Clube, que ajudou a fundar em 12 de julho de 1902. Em novembro do mesmo ano, venceu o 10º páreo de regata promovida pelo Botafogo, sendo patrão da Iole Itabira do Flamengo. Em janeiro de 1908, foi aprovado em álgebra, desenho, geometria, história geral, inglês, francês, latim, português e trigonometria no Colégio Alfredo Gomes. Segundo Roberto Assaf, no livro Seja no Mar, Seja na Terra, seu primeiro registro como jogador do Fluminense foi em 14 de junho de 1909, atuando como aspirante, marcando 2 gols na vitória por 6-3 sobre o América. Em 1910, passou a cursar a faculdade de Medicina. O ano de 1911 é extremamente importante em sua vida. Ele ganhou 2 pários remando pelo Flamengo em regatas realizadas nas enseadas de Botafogo. A primeira foi em 14 de agosto e a segunda em 23 de outubro. Ele comandava a Juriti. Foi nesse inteirinho aí que ele começou a ter problemas no futebol do Fluminense e também conquistou o Campeonato Carioca de maneira invicta. Mas vamos voltar um pouquinho à história. Às vésperas da partida contra o Rio Cricket, o Grande Comitê, não havia técnico na época, se reuniu e resolveu tirar Borghetti da equipe que iria a campo no dia 10 de setembro. Ernesto Paranhos, zagueiro do segundo time, foi o escolhido para o seu lugar. Houve crise no elenco, que ficou do lado, óbvio, do Borghetti, que era capitão, e eles chegaram até a se negar a entrar em campo, mas aí ele contornou a situação. No jogo, o Fluminense venceu por 5-0, os gols foram marcados por Gustavo de Carvalho, Oswaldo Gomes, Galo, James Calvert e Ernesto Paranhos. Reunidos com os companheiros na pensão Almeida, na Rua do Catete, Borghetti teve a ideia de criar uma seção de futebol no Flamengo após eles concordarem que deixariam o Fluminense depois da conquista do título carioca. O Botafogo e o Paysandu foram citados como possíveis destinos, mas logo foram descartados também. No jogo seguinte, o Fluminense bateu o América por 2-0, ele ficou de fora novamente, o Borghetti. E aí, o Fluminense campeão, e enquanto comemoravam o título lá num baile luxuoso, Borghetti e os demais jogadores redigiu a carta de dispensa lá no Café Lamas. Com ele, iriam para o Flamengo Baena, Píndaro, Nery, Amarante, Galo, Orlando Matos, Gustavo de Carvalho e Lawrence Andrews. Sócio do Flamengo, Borghetti foi essencial ao convencer o presidente Virgílio Leite, o vice-geral Edmundo Furtado e Pimenta de Melo a gestarem, dentro do clube, a ideia de criar uma seção de futebol. E você pode ver todos os detalhes, clicando aqui e assistindo ao vídeo sobre a criação do futebol no Flamengo, porque lá tem todos os detalhes. Na Assembleia Extraordinária de 24 de dezembro de 1911, Alberto Borghetti foi indicado pelo novo presidente do clube, Edmundo de Azorém Furtado, para chefiar o Departamento de Desportos Terrestres. Além disso, articulou, junto à Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, a inclusão do Flamengo na primeira divisão do Campeonato Carioca de 1912, uma das condições impostas pela diretoria para criar a pasta de futebol. Em 1914, atuou como árbitro, isso mesmo, no segundo Brasil e Argentina da história, quando a seleção brasileira venceu por 1-0 e conquistou a Copa Roca. Ele foi bicampeão pelo Flamengo em 1914 e 15, atuando como jogador,
A sua trajetória do clube também é marcada por diversos cargos como dirigente. Em 1926, ele se tornou presidente. Ele foi eleito como vice-geral de Faustino Esposel em 15 de dezembro, mas com a vacância do titular, que viajou para a Europa, retornando somente em abril de 27, tocou o clube. E ele resolveu uma suspensão, de 1 ano que o Flamengo havia recebido da Liga Metropolitana, porque o Flamengo emprestou o campo ao paulistano, que estava excluído pela Associação Paulista. E ele também, como presidente, conquistou o Campeonato Carioca daquele ano. Como jogador do clube, foram 45 jogos e 21 gols. Na medicina, ele se formou em 1915, o que o fez abandonar a carreira de atleta. Trabalhou como inspetor sanitário, atuou nos hospitais Assistência Pública Miguel Couto e Pronto Socorro e ajudou na fundação do Hospital Pediátrico Municipal Jesus, em Vila Isabel, em julho de 1935. No esporte, atuou ainda como membro do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, o STJD, foi presidente da Federação Metropolitana de Futebol, teve diversos cargos na Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, e no Conselho Nacional de Esportes, CND. Em 25 de novembro de 1958, aos 66 anos, faleceu em sua casa na rua Alexandre Ferreira, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Foi velado no Salão Nobre da sede do Flamengo. Seu caixão foi coberto pela bandeira do clube, em que foi atleta, dirigente e grande benemérito. E viva e muito obrigado ao nosso querido Alberto Borghetti. Antes de adotar o Urubu, história que vamos contar aqui, o Flamengo teve o marinheiro Popeye, personagem dos quadrinhos criado em 1929 por Elzie Chrysler Sega, como seu primeiro mascote. Tudo começou quando o Jornal dos Esportes contratou o cartunista argentino Lorenzo Molas para criar o mascote de cada equipe participante do Campeonato Carioca de 1944. Daí, ele criou mascotes históricos, alguns utilizados até hoje. O Diabo do América, o Pato Donald Nervoso do Botafogo, o Cartola Pó de Arroz do Fluminense e, para o Flamengo, ele criou o Popeye Rubro-Negro, publicado pela primeira vez em 2 de julho daquele ano num Cartoon. Duas características foram fundamentais que ligavam o personagem ao Flamengo. A primeira, a ligação com o mar, pelo fato do clube ter origem no remo, e a segunda, a força e a tenacidade. O Popeye era conhecido por sua força inabalável ao consumir espinafre e reverter situações quase impossíveis. Meses depois, o Flamengo conquistou o primeiro tricampeonato da sua história de uma maneira épica. No jogo decisivo contra o Vasco, o argentino Agustín Valido fez o gol do título para o rubro-negro aos 41 minutos do segundo tempo, de cabeça. Ele ardia em febre e era dúvida para a partida, já que passara a noite no hospital até delirando devido ao seu estado febril. O título foi épico. Com isso, não demorou para que o Popeye rubro-negro fosse relacionado ao título e caísse no gosto popular. Com o passar dos anos, com a consolidação do Flamengo como um time das massas e do povo, os torcedores rivais passaram a despejar seu preconceito no preto e no pobre rubro-negro. Apesar de tentarem fazer um revisionismo histórico, é fato que o termo urubu, muito utilizado na época, tinha cunho racial e social. Segundo Aida de Almeida, líder de torcida e notória torcedora do Vasco, em entrevista ao pesquisador Bernardo Buarque de Holanda, disse ter testemunhado a primeira vez que os torcedores do Flamengo foram chamados de urubus. Isso foi nos anos 50. Abre aspas aqui a ela. Quem deu o apelido de urubu aos flamenguistas foi o Tião, dono de uma fábrica de caixas de papelão e que inventava os cantos da torcida uniformizada do Vasco, desde os anos 40. Houve um clássico noturno no Maracanã e a gente gritava com raiva, pois eles haviam roubado o nosso espaço nas tribunas. Ô cachorrada! No meio do alvoroço, o Tião decretou, cachorrada não, a partir de agora eles vão ser urubus. Fecha aspas. Outro fato é que a crônica esportiva sempre associava o urubu como um animal de mau agouro. Tanto que, no dia seguinte à vitória do Flamengo sobre o Botafogo em 1969, uma das matérias foi intitulada assim: Urubu pousou na sorte do Botafogo. E foi a partir desse jogo que, através de uma ação de torcedores do Flamengo, o urubu foi alçado a mascote do clube, substituindo o Popeye rubro-negro. Às vésperas do clássico contra o Alvinegro, quando os jovens torcedores Luiz Otávio Vaz, Romilson Meirelles, Vitor Eliere e Eric Soledad foram ao lixão do Caju e capturaram um urubu. Eles contam um pouco da história em matéria na Flamengo TV. Naquela época tinha um lixão no Caju. Chegamos lá à noite, o vigia falou: não,
amanhã de manhã tu vem aqui, tem mais de 1000. Isso mesmo. Vocês vão encontrar mais de 1000. Aí a gente foi no sábado. Aí tinha um gari lá, a gente pediu ao gari como é que a gente podia pegar. Ele fez um laço, pegamos o urubu. Colocamos ele nesse saco. E nesse saco que ele veio, vamos ver, um trajeto aqui até o Até aqui, Maracanã. ó. Aí no Maracanã a gente enrolou ele nessa bandeira. O saco nessa bandeira. Pra ninguém ver que a gente tava entrando com um saco com um bicho. 2, um segurando aqui, outro lá na frente. A bandeira era grande, a bandeira tinha uns 4 metros. Mego, e fomos entrando. Na hora que a gente chegou ali pra soltar, eu peguei o tubo, segurei pra ele não morder, ele segurou o urubu. E ele amarrou no pá na pata. Com as dificuldades de arrumar o bicho e de entrar no Maracanã resolvidas, Romilson amarrou uma bandeira na pata do urubu. Ele foi solto das arquibancadas, sobrevoou a torcida do Flamengo, que foi a loucura, e passou a gritar: é urubu, é urubu, é urubu. Vai lembrar que o Flamengo não ganhava do Botafogo havia 2 anos, quando venceu por 4-2 pela 9ª rodada do primeiro turno do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. Eram 9 partidas com 7 derrotas e 2 empates. Pelo estadual, o jejum era maior, 4 anos. A última vitória foi em 31 de outubro de 1965, pela 7ª rodada do primeiro turno, 2-0 para o rubro-negro. Com todos esses ingredientes, Flamengo e Botafogo entravam em campo em 1º de junho de 1969 pela 3ª rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Tim escalou o Mengão assim: Domingues, Murilo, Guilherme Onça e Paulo Henrique, Liminha e Rodrigues Neto, Doval, Luiz Cláudio, Dionísio e Arilson. 150 mil pessoas foram testemunhas da vitória por 2-1 do rubro-negro. Arilson, aos 9 minutos, e Doval, aos 23, fizeram os gols da vitória. Paulo César Lima descontou de pênalti para o Botafogo. No dia seguinte, a ave foi alçada a amuleto da sorte do Flamengo. A repercussão foi tamanha que a justiça proibiu a entrada de urubus no Maracanã e outros bichos. Óbvio, o estádio passou a ter revista na entrada. Aqui, vale a gente falar sobre o pai do urubu. Ele tem um pai, Enfio, ele mesmo. Vamos ao resumo da história. Após enorme sucesso no Jornal dos Esportes Mineiro, na coluna Dos Toques, quando Enfio criou os mascotes do Atlético Mineiro, um urubu bicudo e branco, do Cruzeiro, o refrigerado, e o gato pingado para o América Mineiro em 1967, a sucursal do Jornal do Rio o contratou para abrasileirar os mascotes dos clubes da cidade. Assim, em 3 de abril de 1969, estreou no Jornal dos Esportes o urubu, relacionado ao Flamengo, e o bacalhau ao Vasco. Depois vieram o cri-cri para o Botafogo, o pó de arroz para o Fluminense e, de novo, o gato pingado para o América do Rio. O urubu, com seu jeito malandro, caiu nas graças da torcida, mas não era bem um mascote, estava mais para um personagem. Porém, foi Enfio quem o relacionou de maneira positiva ao Flamengo. Aliado ao que ocorreu 2 meses depois com os torcedores no jogo contra o Botafogo, não teve jeito, ele destronou definitivamente o Popeye rubro-negro. O mascote ganhou algumas versões e praticamente virou uma assinatura de Enfio. O desenho também foi usado institucionalmente. Em 1985, o publicitário Rogério Steinberg, inventor do projeto Volta Zico, criou o Uruba para a linha de produtos. Ele tinha as mesmas características do urubu do Enfio, era malandro, bebia, fumava e tinha vestimenta despojada, manto sagrado, bermuda e chinelo. Chegou a ter até uma imagem dele na Gávea. Em 1987, Ziraldo foi convidado para desenhar os mascotes da Copa União e o urubu ganhou uma nova versão, utilizada durante muito tempo. Nos anos 2000, ele virou Samuca. Em 2008, ganhou dupla, o Uruba e o Urubinha. Atualmente, ele é representado como Urubão e tem também a versão infantil, o Binho. Em 2018, com o apoio do Flanação de Sandro Rírio, Altair Veloso e Paulo César Freital lançaram o projeto Canto do Urubu. O disco traz 12 músicas sobre o Flamengo, interpretadas só por artistas rubro-negros. Entre elas, a canção O Mascote, que deveria ser definitivamente a que melhor representa o mascote rubro-negro. A interpretação estupenda de Anderson Leonardo é extraordinária e a letra traz pedradas como: nunca fui de muito dengo, urubu tem de ter garra. Me tornei mascote do Mengo na marra. Quando fui jogado ao campo com meu traje black tie, acabei com a dinastia de Popeye. Ou Enfio fez o meu retrato, desenhou num 3x4 e botou num jornal famoso. A torcida delirou, quase choro quando lembro. Fui carregado nos braços da torcida do Flamengo. Eu sou urubu. Urubu sonhou pelas redes sociais um cantinho pra sua família. e a que eu mais prefiro.
perderam o bonde, levaram um choque tremendo quando viram a bandeira do Flamengo tremulando em lua cheia. Foi uma coisa bacana. Eu cheguei 2 dias antes da bandeira americana. Urubu, urubu sonhou pelas redes sociais um cantinho pra sua família. Ele se dedicou às questões ambientais. Hoje tem ninho, hoje tem ilha. Para contar a história de adoção de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis como padroeiro do Flamengo, precisamos voltar a 1953. O rubro-negro não vencia o Carioca desde 1944, quando conquistou o seu primeiro tricampeonato. Na sua torcida, o Flamengo contava com Padre Góes, torcedor fanático do clube. Cansado do sofrimento das derrotas, foi com Alves de Moraes à Gávea. Com os jogadores reunidos e o recém-chegado treinador Fleitas Solis, garantiu que a equipe conquistaria o Campeonato Carioca de 1953, mas fez um pedido. Não custava nada que os atletas ajudassem um pouco e fossem a uma missa antes de cada jogo. No domingo seguinte, lá estavam os jogadores, Fleitas Solis, Fadel, Alves de Moraes e o presidente Gilberto Cardoso na igreja. Todos acenderam uma vela, se ajoelharam diante do altar de São Judas Tadeu e fizeram seus pedidos. Bom, o elenco, que contava com Jordão, Dequinha, Pavão, Dr. Rubens, Evaristo, Zagallo, Dida, Índio, conquistou o campeonato em 1953. Na comemoração do título, o Padre Góes foi ao gramado para abençoar os jogadores, enquanto Ari Barroso entregava as faixas. Inclusive, o paroco recebeu a dele também. A intervenção divina através do padre rendeu protestos dos rivais, claro, que chegaram a fazer uma reclamação formal junto ao cardeal Dom Jaime Câmara, mas nada aconteceu com Góes. Fato é que em 1954 veio o Bi e em 1955 o Tri. A imagem do Padre Góes no gramado, abençoando e distribuindo textos em vermelho e preto, virou rotina. Com o tricampeonato carioca, o segundo da história do clube, diversos jogadores se tornaram ídolos do Flamengo, bem como Fleitas Solis, como um dos maiores treinadores de sua história. São Judas foi alçado definitivamente a padroeiro do clube e o Padre Góes acabou virando um torcedor símbolo também. O Padre Góes era apaixonado pelo Flamengo e costumava realizar missas com o manto sagrado sob a batina. Segundo Mário Filho, o religioso não pediu licença ao Papa ou ao Vaticano para se envolver de todas as formas com o seu clube de coração. Ele simplesmente foi. Diferente do tricolor Padre Romualdo, que enviou um ofício ao Vaticano explicando em detalhes tudo sobre o Fluminense, o que era ser sócio. Depois de muita espera, ele recebeu o aceite. Já Padre Góes simplesmente foi viver de perto a relação com o seu clube de coração, mostrando que ser Flamengo também é um ato de fé. Em dezembro de 1957, a imagem de São Judas Tadeu foi entronizada na Gávea num ato solene que contou com a presença do Padre Góes. Quando Márcio Braga foi presidente do clube, deu prosseguimento às tradições como padroeiro e entronizou o santo também no vestiário dos jogadores, algo que acontece até hoje. Se tem jogo do Flamengo, lá está São Judas Tadeu no vestiário. Márcio também construiu um oratório nos Jardins da Gávea. Hoje, há uma pequena capela dedicada ao santo na sede. O ex-presidente conta que, quando o Padre Góes faleceu, foi se encontrar com seu substituto, Monsenhor Bessa. Intelectual e sério, não ligava para futebol. Após entender a ligação de São Judas com o Flamengo, ele virou rubro-negro e no fim da vida realizava as missas com o manto sagrado por baixo da batina. Com a morte do Monsenhor Bessa, o padre Benedito foi seu substituto. Além de já conhecer toda a ligação do clube com o padroeiro, com São Judas Tadeu, ele também era torcedor apaixonado, dava bênção no vestiário, nos uniformes, nos funcionários, mas fazia questão de levar o elenco à igreja de São Judas Tadeu, lembrando muito o que era feito nos anos 50 pelo Padre Góes. Segundo o ex-dirigente, quando estava ruim, abre aspas, chama São Judas Tadeu, traz o Padre Benedito. O
o religioso morreu em 2012. Outro fato curioso aconteceu em 2001. Na final do Carioca, o Flamengo precisava vencer o Vasco por 2 gols de diferença para ser campeão. Aos 43 minutos do segundo tempo, quando o Petkovic se preparava para cobrar a falta, na transmissão, Apolinho, o nosso eterno Washington Rodrigues, proferiu uma frase que entraria para a história. E o técnico Zagallo olha para o relógio, 43 minutos, coça a cabeça. Amigo, agora aquele momento é o seguinte, se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho, se levar o gol não tem tempo de reação. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Gol do Pet, 3-1, Fla tricampeão carioca pela 3ª vez na sua história. A história remonta que São Judas nasceu na Galiléia, na Palestina, filho de Alfeu e Maria de Cleófas, prima de Maria. Ele era primo de Jesus e foi um de seus 12 apóstolos. Pregou na Galiléia, sua terra natal, e na Samaria. Evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia. Sua morte foi em 28 de outubro do ano 70 d.C. Foi assassinado por uma lança e decapitado por uma machadinha por defender a fé cristã. Para escapar da morte, teria que negar a Cristo, o que não quis fazer. São Judas passou a ser conhecido como santo das causas impossíveis a partir do século XIV. Santa Brígida disse ter tido uma visão com Jesus e que São Judas iria interceder em qualquer situação, mesmo que ela parecesse sem solução. Por influência da santa, muitos fiéis passaram a rezar no túmulo de São Judas. Algum tempo depois, pessoas com graves doenças foram curadas e muitas situações consideradas irreversíveis acabaram acontecendo de maneira inexplicável e, dada a autoria ao santo. A partir daí, ele ganhou essa fama de santo das causas impossíveis. Gostou do vídeo? Conhecia essa história? Comenta aí, fortaleça o nosso trabalho, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e se quiser e puder, se você quiser e puder, se torne membro, vire um patrocinador aqui do nosso trabalho e deixe uma gorjeta também através do botão valeu, hype o vídeo caso a opção esteja aparecendo e compartilhe também para poder aumentar o alcance do nosso conteúdo, beleza? Fontes de pesquisa aqui, importantes, tá? Foram os livros Me Arrebata, volume 2, o Márcio Braga, Coração Rubro-Negro e também o Histórias do Flamengo, de Mário Filho. Lembrando, os links para comprar os livros e também para acessar os sites estarão no primeiro comentário fixado aqui do YouTube. Então, Museu Flamengo, site Terra e G1 também. Um abraço, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Salve o nosso querido São Judas Tadeu. Tudo nosso. Aí, ó. É difícil mostrar o Flamengo. Um pedaço do Flamengo fica na praia, outro no Morro da Viúva, outro na Gávea. Toma-se um carro de 200 em 200 metros, o relógio do táxi marca mais 30 centavos, vai-se de um lado para o outro e quando acaba, não se viu o Flamengo. Nada daquilo dá uma ideia da grandeza do Flamengo. Vê-se o estádio, não é o estádio ainda. Vê-se a sede, não é a sede. Vai ser completamente diferente. Quem vai à Gávea não sente a grandeza do Flamengo. E muito menos quem vai à praia e vê a sede lá atrás, baixa, estreita, com um andar só. Sente-se a grandeza do Flamengo cá fora, nas ruas, nas paredes que viram placares de vitórias do rubro-negro e nos estádios do lado das arquibancadas das Gerais. A multidão grita Flamengo e o grito da multidão dá uma ideia do que é o Flamengo, uma medida de sua grandeza. O Flamengo não está na Gávea, na praia, no Morro da Viúva, está em toda parte. É grande por fora, por dentro não. Por dentro não é o Flamengo. Pelo menos a gente, dentro do Flamengo, perde a medida de sua grandeza, não a encontra. Qual é o segredo do Flamengo? Que tem um visgo, um feitiço, seja lá o que for, tem. É fácil amá-lo. Quem sabe se por ser mais elástico do que os outros, que foi de mar antes e de terra também. Anfíbio, pode-se dizer. O Flamengo foi quase que compelido a ir para a rua, a espalhar-se. Já o Fluminense ficou onde sempre esteve. Fixou-se numa ilha, cercado de fronteiras que o fechavam cada vez mais para dentro de si mesmo. De um lado, a Rua Álvaro Chaves.
Do outro, a Rua Pinheiro Machado. Do outro, Palácio Guanabara e, ao fundo, o Morro. Mesmo o Botafogo, que se mudou várias vezes, não teve a vocação múltipla do Flamengo. Toda vez que se mudava, mudava-se inteiro de armas e bagagens. O Flamengo não. Quando teve campo, foi longe da sede. Multiplicava-se de uma certa maneira que aqui e ali, antes de ser em toda parte. Daí a tendência que sempre teve de clube aberto, ao contrário do Fluminense, fechado como uma fortaleza. O Flamengo escancarava-se. O Flamengo não tinha time. O Flamengo era o que dizia grave e enfaticamente: não precisava de time para conquistar um campeonato, bastava-lhe a camisa. Assim, o Flamengo arranjou mais uma legenda: a do clube da camisa ou a do clube da bandeira. Camisa era a rubro-negra, a camisa que vencia sozinho. Os outros tinham que rebolar para vencer, o Flamengo vencia com a camisa. Já se chamava o Flamengo de campeão de terra e mar. Começou-se a chamá-lo de clube de força de vontade. Eram legendas. O Flamengo não tinha só legenda, tinha slogan: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Em dia de jogo, pode-se ter uma ideia do Flamengo. O Flamengo não fica no estádio. Quando o jogo acaba, sai, é a própria multidão que se perde em 1000 ruas, levando para cada canto a presença do Flamengo. O Flamengo entrava em campo e podia estar por baixo. Sabia-se que ia lutar, que ia molhar a camisa, que ia correr até o último instante. Só se reconhecia o Flamengo assim, como o clube da força de vontade ou da fibra. Quando, por qualquer motivo, o Flamengo não fazia isso, não era o Flamengo. Quem vestia a camisa do Flamengo tinha de encharcá-la de suor. Podia perder, mas dando tudo pela vitória. Daí ter pegado o hino de Paulo Magalhães: o Flamengo, tua glória é lutar. O amor do povo pelo Flamengo, como que secreto, desabrochou com a força de uma primavera. Há amores assim, calados, para dentro, envergonhados, mas se o amado ou a amada está em perigo, o tímido se inflama, não tem mais do que ocultar, pelo contrário. O que faz é mostrar que ama mesmo, com amor de romance ou de fita de cinema. Mas a pergunta ainda está sem resposta: por que o Flamengo se tornou o clube mais amado do Brasil? Ou por que foi o Flamengo escolhido justamente o Flamengo e não outro? Talvez por causa da legenda ou da saga do Flamengo, ou quem sabe porque o Flamengo se deixa amar à vontade. Seja o mais fácil de se amar. Não impõe restrições a quem o ama. Aceita o amor do príncipe e do mendigo e se orgulha de um e de outro. Se um Flamengo matasse pelo Flamengo, seria um herói. Se morresse por ele, um mártir ou um santo, era o Flamengo de sempre, volúvel, de uma coisa a outra, só fiel a si mesmo. Ainda assim, cada Flamengo tendo o seu Flamengo, cultuando o seu Flamengo à sua moda, mudando também. Por isso, o Flamengo continua a ser um clube grande por fora, muito maior por fora do que por dentro. Quem vai à sede nova, uma massa de cimento projetando-se para o céu, mesmo sabendo que há uma sede velha e que há a Gávea, o Hinterland, a conquistar, ainda vai à espera de uma Brasília. Não vê toda a grandeza do Flamengo. Sabe que para ver a grandeza do Flamengo tem de ir para as ruas, para os estádios. Então esse Flamengo é múltiplo, é um só. E quando tem um momento de glória, mostra-se em toda a plenitude de sua força telúrica. Chega a assustar. Tudo aqui era o Flamengo. Por isso ninguém nega, mesmo sendo de outro, que ele é o mais amado dos clubes. Para ser um bom Flamengo, primeiro que tudo, carece o cidadão de ser um homem do povo, capaz de gestos democráticos, sem atitudes de mando agressivo. O Flamengo é da paixão do povo, e aí está sua grandeza. O Flamengo é um elemento de preparação do espírito nacional. E mais do que qualquer um vive, por todos os recantos do Brasil, os entusiasmos de seus adeptos, que são uma verdadeira legião. Se há um clube nacional, este será o Flamengo, criação do mais legítimo espírito de brasilidade.
Flamengos são brasileiros de todas as cores, de todas as classes, de todas as posições. Porque não há clube que mais seja de todo o Brasil, verdadeiramente da nação, do que o Flamengo. Em todos os sentidos, é o Flamengo o clube do povo brasileiro. Mais o ano do meu querido Flamengo. Amo como um dos mais ardentes amores de minha vida. E por ele este meu coração bate no peito com as 120 pulsações dos minutos apertados da torcida. Sinto na angústia e não me amargo com isso. Aí está a minha paixão incontida, o meu maior arrebatamento de homem confundido na multidão. E é por tanto amor que me dói a injustiça dos que não sabem conter as malignidades e se concentram contra um clube sem arrogância, tão camaradesco, sem bobagens, tão largado nas exuberâncias. Mais o ano do meu Flamengo. E ele, cada vez mais, no coração do povo brasileiro.